Graça e paz, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Apocalipse. Hoje eu estou seguindo aqui o modelo de Jamerson Lopes e Jorge Alberto e também do pastor Rony, né? Se der algum problema, né? Esse meu tablet está velhinho, né? Já está igual como eu, né? Já está chegando no fim. De vez em quando ele apaga, aí não volta mais. Então eu digo, vou seguir o exemplo do pastor ali, já deixar pronto. Muito bem, vamos ficar de pé. Apocalipse capítulo 2. Mês passado eu tive a oportunidade de falar aqui para os irmãos e nós abordamos e falamos sobre a igreja de Éfeso. Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Esmirna, que vai do verso 8 ao 11. Ok? Vamos ler. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Vamos orar. Nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é um privilégio, Senhor, uma graça muito grande, uma honra muito grande, estarmos mais uma vez juntos, reunidos em Teu nome, para Te prestar culto, para Te adorar, para Te exaltar, para Te louvar, como também, meu Deus, para sermos edificados pela Tua palavra. Deus, vem nos ajudando nessa hora, vem tomando todos os Teus servos que aqui se encontram, aqueles que não puderam vir estão acompanhando de forma remota, e que nós possamos compreender a Tua palavra, que nós possamos ser abençoados com a Tua palavra, nós possamos ser enriquecidos com a Tua palavra, edificados com a Tua palavra, Senhor. Não temos dúvidas, ó Deus, que nos deixaste como herança o texto sagrado para que nós venhamos, ó Deus, a refletir, a meditar sobre ele, e que ele nos sirva de bússola, de orientação, de guia, Senhor, nessa nossa caminhada que nós temos aqui nesse mundo. Deus, ilumina a minha mente, Tu sabe das minhas limitações. Meu Deus, me dá da Tua graça para que eu possa estar comunicando aquilo que Teus filhos, ó Deus, precisam ouvir nessa noite. É isso que Te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Irmãos, recapitulando, né, um pouco do que eu falei há um mês atrás, cerca de um mês atrás, né? Dando um pano de fundo aqui. Apocalipse, né, significa revelação, né? Tal revelação foi dada por Jesus Cristo a João, né, que estava exilado na ilha de Patmos, né, uma ilha que tem ali, uma das ilhas gregas, né? João o apóstolo, não João Batista, esse que, infelizmente, né, nesses dias, né, eu sei que tem muito crente que é muito simpático, né, essa festa profana aqui em Campina Grande, mas eu não sou nada simpático, né, até porque eu conheço nas suas entranhas, sei o quanto aquilo, né, produz mal, principalmente na nossa juventude. Não o João Batista, que se estivesse vivo seria contra essa festa, né, mas o João apóstolo, discípulo amado de Jesus, né? Essa mensagem foi dada aos servos em geral de Cristo, né, daquela época,
mas foi endereçada de forma particular, específica, às 7 igrejas que haviam ali na Ásia Menor, na porção oriental do Império Romano. A província da Ásia hoje fica localizada na costa oeste do que hoje nós conhecemos como Turquia. Essas 7 igrejas, essas 7 cidades mencionadas no Apocalipse foram mencionadas no capítulo 1, verso 11, precisa ler. Igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Elas foram listadas em ordem, no sentido daquele que iria levar essa mensagem, na ordem da caminhada, da estrada que eles seguiam ali naquele momento. Naquela época, a igreja cristã, ali na província romana da Ásia, estava sofrendo uma terrível pressão, estavam passando por dificuldades, por grandes tribulações. A primeira carta foi a carta à igreja de Éfeso, e, como eu falei, era uma igreja cheia de virtudes, era uma igreja operosa, uma igreja que era envolvida com os trabalhos da igreja, com o serviço ao próximo, com o serviço a Deus. Era uma igreja perseverante, uma igreja que não se dobrava, mesmo debaixo de toda sorte de perseguição e tribulação. Era uma igreja ortodoxa, uma igreja fiel às Escrituras, fiel à sã doutrina. Contudo, essa igreja tinha perdido o encanto em relação à pessoa do Senhor Jesus. Jesus disse: olha, eu tenho uma coisa contra ti, você é uma igreja operosa, perseverante e ortodoxa, mas vocês perderam o seu primeiro amor. Então, isso é o resumo, basicamente, do que foi pregado há um mês atrás em relação à igreja de Éfeso. A segunda carta que Jesus mandou que se escrevesse foi justamente a igreja de Esmirna. Essa cidade ela é muito antiga, Ela foi fundada 1000 anos antes de Cristo. Era considerada a cidade mais bela da Ásia Menor. Era uma cidade rica, um centro comercial, a qual ficava o principal porto da Ásia Menor naquele tempo. Tinha uma arquitetura magnífica, tinha diversos templos pagãos, dentre eles o templo a deusas Cibeles, a Zeus, a Apolo, a Afrodite e a Esculápio. Então era uma cidade muito religiosa, Essa cidade ela tinha sido destruída no ano 600 a.C., mas ela tinha sido reconstruída cerca de 200 anos antes de Cristo, cidade que tinha sido revivida das cinzas. E muito antes do Império Romano se constituir como império, essa cidade ela nutriu uma grande fidelidade a Roma, Então isso era uma das marcas da cidade de Esmirna, era a sua fidelidade a Roma e, consequentemente, a todo o império. No ano 26 depois de Cristo, houve uma competição entre aquelas cidades que estavam disputando quais delas estariam construindo um templo em homenagem ao imperador Tibério César. E quem ganhou o privilégio de construir, se isso pode se chamar um privilégio, mas para eles era um privilégio, quem ganhou esse privilégio de construir esse templo foi justamente a cidade de Esmirna. Também tinha um grande estádio, era sede de jogos atléticos, e vinham competidores de várias cidades do Império Romano, que disputavam ali uma coroa. Interessante, quando Jesus aqui, lá no final a gente vai falar sobre isso, que aqueles que fossem fiéis até a morte receberiam a coroa da vida. Isso fazia muito sentido, para os moradores de Esmirna naquela época. Por quê? Porque os competidores, os jogadores, os atletas daquela época, eles estavam ali disputando quem receberia o seu troféu, a sua recompensa, e essa recompensa era uma coroa de louros, Então isso tinha muito, o texto, Jesus usando, de elementos da cultura daquela época para comunicar a sua
mensagem. Então, Esmirna era uma cidade que era conhecida por ter sido revivida das cinzas, por sua riqueza, por sua fidelidade ao Império Romano e por ser uma cidade que celebrava a vitória por meio dessas competições. No entanto, a igreja em Esmirna vivia uma situação totalmente distinta daquela que a cidade de Esmirna, né, vivia naquele momento. No verso 8, eu queria que os irmãos voltassem, por isso eu peço para você que você mantenha a sua Bíblia aberta nessa segunda carta que Jesus mandou que se escrevesse às igrejas da Ásia, né? Diz o seguinte, verso 8: o anjo da igreja em Esmirna escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto e tornou a viver. Jesus aqui dá as suas credenciais, né? Ele aqui está se apresentando. No capítulo 1, no verso 17, não precisa vocês lerem, eu vou ler aqui para vocês, diz o seguinte: ao vê-lo, caí aos seus pés, isso aí é João falando, como por morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Ou seja, Jesus estava dizendo que ele era o começo e o fim, ou seja, ele de eternidade em eternidade ele era Deus, ele não está sujeito a variações, né? Ele não muda, a cultura muda, o ambiente que nós estamos inseridos, ele tem mudado, mas Jesus ele permanece o mesmo, né? Ele é sem princípios de dias, né? Ele não conhece o significado de fim da vida, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. John Stott, ele diz o seguinte: quando o medo se apodera do coração humano, isso aconteceu com João ali, quando teve aquela visão do Cristo glorificado, né? Ele temeu, né? E ele diz o seguinte, John Stott: quando o medo se apodera do coração humano e nossa própria vida está ameaçada, nada pode trazer mais tranquilidade do que a fé naquele que é o primeiro e o último. Outro aspecto, né, nesse versículo aqui que nós lemos é que ele diz: eu estive morto e tornei a viver, né? Isso é bem, isso tem um significado muito grande, né? Principalmente para nós que todos nós aqui estamos caminhando para experimentar da morte, inexoravelmente, né? Por mais jovem que você seja, né? O tempo vai passar e nós temos data de validade. Jesus está dizendo aqui, né? Falando isso para nós, né? Que ele até experimentou disso que nós vamos experimentar, mas foi por pouco tempo, né? Ele rendeu o seu espírito a Deus ali por volta de 3 horas da tarde da sexta-feira, que muitos conhecem como sexta-feira da paixão, né? E 36 horas depois, na madrugada do domingo, ele reviveu. Por isso que ele diz: estive morto e tornei a viver. Nós morremos, né? Nós vivemos e morremos. Cristo morreu e reviveu. Em Hebreus, versículo, não precisa abrir, vou ler para vocês, capítulo 2, verso 14, verso 15, diz o seguinte: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por meio de sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte, nós temos esse pavor, né? Estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, né? Nós hoje não estamos mais debaixo dessa escravidão, desse pavor que toma o mundo. Basta ver, né, que ainda hoje, depois de 2 anos dessa pandemia, pastor Rony, se eu não me engano, foi ele que falou, né, de um caso aqui, de uma pessoa que ela não consegue sair de casa. Não sei se foi né? É a sogra dele, né? Que está com pavor, né? E o quanto isso é forte para nós, mesmo sendo crentes,
cria-se esse temor da morte, mas nós não podemos esquecer que nós temos uma promessa de quê? De vida. De vida. A morte para o cristão não é um ponto final, né? Mas é um recomeço. Até porque nossa alma, segundo as Escrituras, a doutrina do sono da alma, que é pregada pelos adventistas e também pelos testemunhos de Jeová, é uma heresia, né? Eu creio naquilo que Paulo diz, que o morrer para ele era lucro e o viver para ele era Cristo, porque morrendo ele está com Cristo. Então, não tem algo mais espetacular, extraordinário do que estar com Cristo, né? Mas nós estamos impregnados ainda por esse temor, por esse pavor, e é preciso a gente exercitar-nos na palavra e rogarmos a Deus para perdermos esse pavor, porque Deus nos prometeu por meio da sua palavra e nos livrou da condenação da morte quando Cristo ressuscitou. Verso 9, diz a palavra, né? Queria que você acompanhasse. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim, sinagoga de Satanás. A primeira coisa que no versículo 9, Cristo se apresenta. A segunda coisa aqui que ele nos mostra é uma realidade de dificuldades que os irmãos ali da cidade de Esmirna, eles estavam passando. A primeira coisa, conheço a tribulação pela qual você está passando. Eu falei no início que a cidade de Esmirna era conhecida pela sua fidelidade a Roma. Eu falei no início que a cidade de Esmirna disputou entre várias cidades o privilégio de construir um templo em adoração, em homenagem ao imperador Tibério César, que estava governando naquela época, e foi a cidade que foi escolhida para construir esse templo pagão. Então, os cristãos de Esmirna eram desafiados constantemente a prestarem o seu culto a Roma, a prestarem o seu culto ao imperador, mas eles se negavam a fazer isso. Por isso que o texto sagrado diz: conheço a tribulação pela qual você está passando. O ambiente que os irmãos de Esmirna estavam inseridos era um ambiente extremamente hostil. Esses dias, né? A pandemia mesmo, né? Ela nos imprimiu uma certa limitação. Para aqueles que não foram vacinados, era impedido de quê? De acessar determinadas repartições públicas. Janeide falava-me nesses dias que ela está lendo um livro, né? Que naquela época também, os adoradores de César, eles tinham que andar com um tipo de um certificado. E os cristãos, por não terem esse certificado, eles eram perseguidos. Porque os cristãos tinham Jesus como Senhor, Jesus como Rei, e eles não podiam prestar adoração a nenhum outro, a não ser a pessoa de Jesus. A Bíblia nos orienta a respeitar as autoridades, a ser obediente às autoridades, mas essa obediência, ela é relativa. Essa obediência, ela não é absoluta. A nossa obediência absoluta, nós devemos a unicamente uma pessoa, que é a Deus. Aos homens, a partir do momento, né? Não estou falando aqui tem nada a ver com o certificado de vacina, viu? Até porque não foi nos exigido tomar essa vacina, se não for para adorar, como culto ao Estado, vamos dizer assim. Cuidado aí na sua interpretação. Eu só trouxe aqui um gancho, né, de algo muito sutil que nos foi imposto, mas que naquela época, né, era um estigma que aqueles irmãos de Esmirna carregavam, não só de Esmirna, mas todos os cristãos que viviam debaixo do teto do Império Romano, né? Que era exigido o culto ao imperador, era exigido o culto pagão àquelas divindades daquela época, mas os cristãos, eles resistiam a isso. Eles resistiam a isso. E não é à toa, né? Eu pesquisando, né? Tem um monte lá na cidade de Esmirna chamado de Monte
pagos. Depois você pesquisa aí na internet, você vai ver a foto desse monte, né? E cerca de 2.000 crentes, era muita gente, de Esmirna, por causa de não se submeterem a essa determinação de adorarem o imperador, de adorarem o Império Romano, eles foram lançados desse monte, foram mortos. Cerca de 2.000, né? 2.000 crentes naquela época foram mortos pela sua fidelidade a Jesus. Jesus diz aqui: conheço a tribulação, a tua tribulação. Não é? Como era reconfortante para os irmãos naquele momento, né? Que em saber que o seu mestre estava ali com eles, sabendo daquelas dificuldades. Eles não estavam só naquela batalha, eles não estavam só naquela luta, o Senhor Jesus estava com eles. Isso, né, talvez não faça muito sentido para nós, né? Porque nós não estamos vivendo dentro desse contexto de perseguição, mas isso faz toda a diferença para quem está debaixo de um jugo de perseguição, saber que Cristo está ali, né, contemplando a nossa dor, nosso sofrimento, a nossa luta. Nós não estamos sozinhos. Ele vai adiante, no versículo 9, ele diz que não conhecia apenas a tribulação pela qual eles estavam passando, mas também a pobreza, a sua pobreza. Mas ele deixa uma ressalva aqui: embora vocês sejam o quê? Embora você seja rico. Irmãos, a pobreza, nesse contexto aqui, é um efeito colateral da perseguição, né? Os crentes daquela época eram, na sua esmagadora maioria, membros da classe mais pobre, do extrato social do Império Romano. Muitos eram escravos, né? Muitos tinham seus bens saqueados. Muitos pagãos, gentios e até judeus se negavam, né, a manter qualquer tipo de relação comercial com os cristãos. Isso no início do século passado, no final do século XIX, no início do século XX, muitos cristãos aqui em Cidades da Paraíba. Se você tem um livro que foi escrito até pelo, já faleceu, o escritor, nosso irmão Josué Silvestre, né? Ele fala desse período de perseguição que, de certa forma, né, muitas pessoas, né, não sei se pessoas talvez com mais de 90 anos, não sei se tem, não tem aqui que sejam crentes que viveu naquela época, sabe dessa dificuldade, que era proibido até de vender leite para os crentes, né, de alugar uma casa para os crentes morarem. Era muito difícil. Os crentes de 100 anos atrás, aqui no Brasil, né, nessas cidades do interior, viviam maus bocados. Para você ter uma ideia, igrejas foram queimadas na cidade de Monteiro, se eu não me engano, e na cidade de Patos, a igreja congregacional, e parece que em Monteiro foi a igreja presbiteriana. Nós não temos ideia. Nós vivemos um pouquinho disso, né? Nada comparável com que os irmãos de Esmirna viveram naquela época. Então, eles tinham extrema dificuldade, né, por causa dessas questões. Seus bens saqueados eram impedidos de transacionar aí comercialmente. Além disso, faziam parte da classe mais baixa do extrato social do Império Romano. E outra coisa, eles levavam a sério a questão da ética cristã. Eles não se submetiam e renunciavam a métodos duvidosos de ganhar dinheiro. Ou seja, não aceitavam o lucro fácil. Não aceitavam o lucro fácil. O que tem de crente muitas vezes entrando, isso até que passou, né? Mas num passado não tão distante, entrando em pirâmides financeiras, né? Eles arrumaram até um nome bonito para isso, né? Chamado marketing de rede, né? Cara, meu amigo, os olhos chegam, brilha. Por quê? Porque por trás daquilo ali tem uma promessa de lucro fácil, de você ascender meteoricamente, né? Financeiramente falando. E isso nos atrai, isso nos seduz. Os cristãos de Esmirna, né, levavam isso a sério.
não estavam dispostos. A ética deles, de fato, era uma ética cristã. Em Hebreus capítulo 10, verso 34, diz o seguinte, né? Em relação a esse contexto que nós estamos falando aqui: porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Irmãos, quando nós estamos olhando para a eternidade, contemplando aquilo que Paulo disse, aquilo que os olhos não viram, que não desceu ao coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós temos que andar nesse mundo olhando mais numa perspectiva vertical do que horizontal. Muitas vezes nós estamos valorizando muito terreno, muito material, e nisso nos esforçamos, queimamos pestana, derramamos suor para conquistar essas coisas. E eu não estou dizendo, né, que em si isso é pecado, né? Vai ser pecado se você colocar isso como centro do seu coração, né, da sua expectativa. Mas infelizmente nós perdemos essa perspectiva de eternidade. Nós estamos passando uma chuva aqui nesse mundo. Os nossos dias são poucos, né? Nós temos uma eternidade para vivermos com Deus. Então nós temos que investir os nossos dons e talentos naquilo que é para a glória de Deus. O próprio Senhor Jesus vai dizer isso no seu sermão do monte, quando ele disse que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? E pão e veste, o contexto se refere a essas coisas, vos serão acrescentados. Jesus só prometeu duas coisas ao crente desse mundo: pão e veste. E não é o pão que você está pensando, não. É o pão que ele tem para dar, né? Não é a veste que você está pensando, não. É a veste para cobrir o seu corpo, para cobrir a sua nudez. Ele não prometeu moradia. Jesus não tinha nem onde reclinar a cabeça, né? Tinha nem onde reclinar a cabeça. O Filho, Deus, Criador dos céus e da terra. Ele não prometeu isso. Ele não prometeu saúde. Ele não prometeu, porque ele sabe que o nosso corpo geme na expectativa da revelação dele. E esse corpo, a cada dia, ele está morrendo. Essa é a verdade. Quando eu olho para a minha foto, né, de 30 anos atrás, eu digo: meu Deus, não sou eu mais não. Mudou demais. Estou morrendo, irmão. Essa é a verdade, não é? A pobreza muitas vezes faz parte do custo do discipulado. A pobreza muitas vezes faz parte do custo do discipulado. Eu sei que nós vemos num ambiente inseridos nessa cultura evangélica dos nossos dias, que prega que o crente, né, vai conquistar a vitória, né, que o crente vai prosperar, nesse mundo, né, que vai desfrutar do melhor dessa terra. Pega textos isolados lá do Antigo Testamento, distorce a palavra, e os crentes ficam nessa empolgação toda. E quando vem uma tempestade dessa, como veio agora de 2 anos para cá, né, que criou diversos tipos de privação, levou muita gente ao desemprego, a quebrar a empresa, a ficar despossuído de bens, e aí entra em crise. Mas você está entrando em crise, você tem que estar em crise com esses falsos mestres, com esses falsos pastores, com esses enganadores, que deveriam ser todos processados por propaganda enganosa, que estão mentindo, porque a Bíblia não promete isso. Inclusive Jesus lá em Lucas capítulo 6, verso 20, precisa você ler, abrir, eu vou ler aqui para vocês. Então, olhando para os seus discípulos, Jesus lhes disse: bem-aventurados são vocês, os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Em Tiago capítulo 2, verso 5, diz o seguinte: escute, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Isso é a Bíblia falando, o próprio Jesus e os seus discípulos. Não são muitos de nobre nascimento que Jesus chamou, não, né? Não são muitos abastardos que Jesus chamou. Inclusive ele disse que o quão difícil é para os ricos o quê? Entrarem no reino
dos céus. É mais fácil um camelo. Tem gente que diz que é uma corda grossa. Tem gente que acha que, tem comentarista que diz que é um próprio camelo mesmo, passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Puxa vida, os apóstolos disseram, Pedro disse, então quem vai ser salvo? E como é que é isso? Né? Porque um dos sinais para o judeu da bênção de Deus era ter posses. E se os ricos, que naquela época, dentro do contexto judaico, né, era o sinal externo de que eles tinham a bênção de Deus, não vão ser salvos, quem é que pode ser? Nós que somos pobres. Jesus disse, o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Ele tem chamado alguns crentes abastados, são poucos, né? Mas tem chamado sim, mas a maioria da igreja é formada por pessoas simples, pobres, humildes, né? É o povo de Deus, é isso que diz a palavra, né? Então, a igreja de Esmirna passava por tribulação, por pobreza e por difamação. O texto diz aqui, né? Continuando, verso 9: e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Ou seja, os inimigos de Cristo estavam caluniando a igreja. E perceba que aqui os principais algozes do povo de Deus naquela época eram os judeus. Os principais inimigos da igreja no primeiro século da era cristã eram os judeus. É só lembrar do apóstolo Paulo, né, que foi perseguido terrivelmente pelos judeus durante suas viagens missionárias. E na cidade de Esmirna, né, os judeus, eles eram uma comunidade influente. Eles se consideravam o genuíno povo de Deus, os filhos da promessa, a comunidade da aliança. No entanto, o Senhor Jesus aqui afirma que eles são o quê? Sinagoga de Satanás. E Satanás, uma de suas armas contra a igreja é a calúnia. E quais calúnias eram essas? Quais eram as acusações? Primeiro, os cristãos eram acusados de ser canibais. Olha, por quê? Porque eles celebravam a ceia do Senhor, né? Relembrando o quê? O corpo e o sangue de Jesus. Então, os acusadores da igreja naquela época diziam, olha, eles são canibais, eles comem carne humana, eles bebem sangue humano. Olha que perversão, que distorção, né, do simbolismo da ceia do Senhor. Eles eram chamados de imorais, porque eles celebravam o que ficou conhecido como a festa do amor, a festa ágape. Eles eram considerados, eram acusados de realizar bacanais, né? De serem imorais. Eles eram chamados de divisores de famílias. Por quê? Porque as pessoas convertidas deixavam suas crenças e seus costumes. E Jesus disse que não veio trazer paz à terra, mas veio trazer o quê? A espada. Porque ele veio colocar, né? Esse é fácil, né? O genro contra a sogra contra o genro, né? Pai contra filho, filho contra pai, né? Marido contra a esposa. Por quê? Qual o contexto disso? Era justamente esse. As pessoas que se convertiam a Jesus, eles abandonavam o culto aos deuses pagãos daquela época. Toda a família, eu vivi um pouquinho disso. Na minha casa são 7 irmãos. Meu pai e minha mãe compõem aí 9 pessoas. E eu fui o primeiro a abraçar o evangelho. E vem minha família numa tradição toda católica. Toda católica. E foi um impacto, porque eu era tipo de um arrimo de família na época, né? Meu pai tinha um pequeno comércio, eu comecei a administrar, a coisa começou a desenvolver, depois ele deixou tudo nas minhas mãos, a parte administrativa de compra, de venda. Perdão. E quando eu disse, não, agora eu sou crente, aí a guerra começou. E meu pai dizia, né, quando eu era jovem, né, ele dizia o seguinte: goza a mocidade. Olha a ideia dele.
Ele casou com 30 anos, já casou meio velhão, né? Naquela época, 30 anos, hoje ele está com 90, né? E ele dizia, goza a mocidade. Gozar a mocidade, na época dele, era um forró pé de serra a cada 3 meses. Né? Agora, gozar a mocidade nos meus dias era diferente. Era toda semana, podia envolver droga, prostituição na época, né? Que surgiu o HIV, a AIDS, né? Que aquilo ali era uma sentença de morte naquela época. Hoje essa juventude não sabe. Quem tem menos de acho que 40 anos, né? Não sabe o que é isso. Mas quem tem mais de 40, 50, sabe quando surgiu essa doença. Era uma coisa terrível. Ícones populares brasileiros morreram e tudo mais. Era uma coisa de louco. Naquela época. Se eu seguisse ali o exemplo, o conselho de meu pai nesse aspecto, ele é um homem íntegro, um homem bom, né? Que criou seus filhos, respeitou sempre sua mulher e tudo mais. Mas nesse aspecto ele, imagina, né? Então eu rompi com aquilo. Isso foi uma guerra. E naquela época não era diferente. Eles eram acusados de divisores, né, de família, né? Isso é uma boa acusação, de fato. O crente fiel que se converte, né, ele não vai ter compromisso com seu pai e sua mãe naquilo que é errado. Ele tem compromisso com seu pai e sua mãe naquilo que é certo, né? Eu honro meu pai, até hoje honrei minha mãe, ela já faleceu há 7 anos, até o último dia de suspiro dela. Isso é bíblico, é mandamento. Mas essa obediência ela tem que ser no Senhor. Se for assim, fora disso, você não tem obrigação nenhuma. Eles eram acusados de ateísmo. Olha mesmo, os cristãos eram acusados de ateísmo, por quê? Porque não adoravam a César, não adoravam a Cibeles, não adoravam a Afrodite, não adoravam a Zeus, não adoravam a Esculápio, nada. Eles eram, por quê? Acusados, porque só adoravam a Cristo. Eles eram acusados de deslealdade, de serem revolucionários, por se negarem a dizer que César era o Senhor. Revolucionários, eles eram acusados. Deslealdade, imagina. Antipatrióticos. Nós estamos vivendo no Brasil, né? A onda patriótica. Isso não tem nada a ver com o elemento religioso que tinha naquela época, né? É algo positivo nos nossos dias, mas naquela época envolvia o elemento religioso. Tinha que colocar César como Senhor, não tinha como ter Cristo como Senhor. E os cristãos naquela época, eles não se submetiam, por isso eles eram blasfemados e caluniados. Verso 10. Não tenham medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Bem, aqui a gente vê o agir de Deus em meio à tribulação. A primeira parte, né, o verso A aponta, né, para uma coisa aqui que eu queria afirmar para vocês, né, que o sofrimento faz parte do discipulado cristão. Falei da pobreza muitas vezes, né, mas o sofrimento também, né? E a pobreza, em determinados estágios, é um sofrimento terrível também. Não tenham medo das coisas que vocês vão sofrer. Irmãos, o apóstolo Paulo, né, ele, escrevendo a sua carta a Timóteo, no capítulo 3, no verso 12, ele diz o seguinte: na verdade, todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Jesus, em João capítulo 16, verso 33, ele diz o seguinte: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. A nossa paz é em Cristo, irmão. Ela independe de circunstância. Independe se você está na pobreza, se você está em perseguição, se você está com enfermidade. A paz de Cristo não depende de circunstâncias. No mundo vocês passam, ele diz aqui, ele completa: no mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. O sofrimento
muitas vezes faz parte do discipulado cristão. A parte A e a parte B do versículo 9 diz o seguinte, né? Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. A parte A e a parte B do versículo. O que é que a gente aprende aqui, né? Jesus mostra o alcance e a duração da tribulação. E por último, a última parte, e o propósito dessa tribulação. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que estar ciente aqui é que como veremos nesse texto aqui, é que toda ação contra a igreja, por trás tem o diabo. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, no verso 12, ele diz: porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas religiões celestiais. O texto diz: eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão. Era o diabo que ia se materializar ali, ia dar ordem aos soldados romanos que prendessem. O diabo sempre usa pessoas, sistemas, governos, sociedades, para imprimir o seu plano contra a igreja. É isso, em primeiro lugar, que nós temos que entender. Agora, outra coisa que é importante aqui nesse texto, o texto diz que não seriam todos que passariam por esse sofrimento, mas o texto diz que são alguns. Ou seja, Deus limitou o alcance, né? Não era toda a igreja de Esmirna que iria passar por esse processo, né? de serem colocados na prisão. Alguns. O apóstolo Paulo teve essa experiência. Ele foi preso, né? Quem não lembra lá de Atos capítulo 16, que ele foi colocado no cárcere interior, né? E ali começou a louvar a Deus, e aquelas estruturas foram ali abaladas, e aconteceu um milagre, aquelas correntes se soltaram de seus pés, de suas mãos. Não foram todos. Estevão foi morto, né? Ali foi o primeiro mártir do cristianismo. Mas muitos, por causa daquela perseguição, se dissiparam por todo o império, e ali foram levando a palavra. Paulo prendeu alguns, na época que ele era um perseguidor da igreja, encarcerou alguns, né? E levou à morte alguns, mas não são todos. Até porque, né? Sempre há um remanescente, nós não podemos esquecer disso. Sempre Deus vai permitir um remanescente. Deus tem um chamado para cada um, tem um plano para cada um de nós. Alguns de nós, talvez no futuro, venhamos a passar por prisões, né, por cadeias, por causa da fé em Jesus, ou até pela morte. Mas dá a entender que não serão todos que serão martirizados, todos que serão presos, todos que serão torturados. Vamos lembrar de 1 Coríntios, capítulo 15, quando Paulo está explicando, né, acerca da ressurreição dos mortos, né, dando ali as etapas de como se daria, né, a parousia de Cristo, a vinda de Cristo a esse mundo. Ele explica, né, que alguns de nós, quando da vinda de Cristo, vamos estar aqui vivos nesse mundo, e vamos ser o quê? Arrebatados. Não antes daqueles que morreram com Cristo, em Cristo, vão ser ressuscitados primeiro. E nós, os que estivermos vivos, vamos ser arrebatados com Ele. Então, nós temos que entender, né, que Deus limita o alcance da ação do diabo aqui nesse mundo. A segunda coisa que nós temos que entender, que Deus limita a duração da ação maligna. Está aqui nesse texto também que nós lemos: eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que sejam postos à prova e passem por uma tribulação de quê? De 10 dias.
texto sagrado diz. Aí, quando ele diz isso, né, nós nos lembramos de Jó. O diabo, quando foi acusar Jó diante de Deus, né, ele disse: olha, ele só te serve porque você presenteou ele aí com muitos bens, com muitas posses. Assim ser crente é fácil, né? Vai lá, toca nos bens dele, né? Mas poupa-lhe o quê? A vida. A ação do diabo nesse mundo só vai até onde Deus permite. Se Deus está permitindo alguma coisa na vida da igreja, aí vem para o último ponto aqui. É porque Ele tem um propósito. O verso diz aqui, o verso 9 ainda aqui, diz aqui: eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos o quê? Para que vocês sejam postos o quê? A prova. Ou seja, Deus tem um propósito no sofrimento. Eu sei que isso é difícil engolir isso, irmão, mas tem. Deus tem um propósito. Humanamente falando, sejamos sinceros, quem é que quer sofrer? Levanta a mão aqui, quem é que quer sofrer? Eu não quero. Quem é que quer sofrer aqui? Tem algum aqui crente? Acho que tem, não é possível, né? Nós tememos o sofrimento, mas é a maneira de Deus muitas vezes trabalhar na nossa vida, é a maneira que Deus tem muitas vezes trabalhar no nosso caráter, de nos lapidar, de nos moldar, e muitas vezes permitindo o sofrimento. Permitindo o sofrimento. Eu conheço crente que, se a mãe dele não tivesse morrido, ele não tinha casado. Ele era o filhinho da mamãe ali, era Deus no céu e a mãe dele na terra. Epa, peraí, vou convidar sua mãe para vir para cá, e você vai ter que aprender a andar com suas pernas sozinho, camarada. E eu disse isso para ele esses dias. E ele disse: é verdade, se ela não tivesse morrido, eu não tinha casado, não. Ele disse: está vendo aí? Mas naquele dia tu chorasse ali, né? Teu coração ficou quebrado. Mas foi necessário. O nosso adversário nos tenta destruir por meio da provação. Mas Deus, por meio da provação, Ele quer nos aperfeiçoar. Nós temos que entender isso. 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 e 7, não precisa se abrir, vou ler para vocês. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Louvado seja Deus por isso. Capítulo 10 ainda, a última parte, né? Diz aqui: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. E o verso 11: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. O que é que eu aprendo aqui? A fidelidade a Deus redundará em galardão. Deus aqui está dizendo, né? Não olhe para o sofrimento, olhe para a recompensa. Em Hebreus, capítulo 11, verso 26, né? O autor de Hebreus diz o seguinte: ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Está falando de quem aqui? De Moisés, que era o príncipe herdeiro do trono do império mais poderoso do seu tempo, né? Podia ser o homem mais poderoso da terra, mas ele abre mão disso,
se identifica com o sofrimento do povo de Deus, abre mão das riquezas, abre mão do poder. E o texto diz, porque contemplava o quê? A recompensa. Como eu disse, nós temos que andar nesse mundo, mas com os olhos na eternidade. Se nós agirmos dessa forma, nós vamos encarar o sofrimento de uma maneira diferente. Nós vamos perguntar quando o sofrimento bater a nossa porta, dizer, Senhor, qual o teu propósito em tudo isso? Qual a finalidade? Tu tens um plano em tudo isso. Tu não estás me imprimindo isso para me destruir. O diabo é quem quer me destruir. Tu estás me imprimindo isso, né, porque tu queres me aperfeiçoar. É possível que por causa da nossa fidelidade a Deus, tenhamos que enfrentar a morte, irmãos. O martírio. Inclusive o texto diz, ser fiel o quê? Até a morte. Isso era muito comum nos dias de Jesus. Isso é muito comum hoje, nesses irmãos que nós oramos aqui, né? Tem o dia da igreja perseguida, essa igreja é muito envolvida. Nós não podemos esquecer disso. São cerca de 350 milhões de cristãos no mundo que estão debaixo de sistemática perseguição. A morte está muito próxima desses irmãos todos os dias. E só olhando para a eternidade, só olhando para Cristo, é que nós vamos enfrentar e não vamos negar o seu nome. O bispo de Esmirna, chamado Policarpo, no dia 2 de fevereiro do ano 156 depois de Cristo, aquele homem venerável de 86 anos de idade, ele foi preso. Ele não tentou fugir. O oficial romano responsável pela sua prisão tentava persuadi-lo a jurar por César e amaldiçoar Cristo. Preste atenção. Ele foi preso, era o bispo da igreja, né? Era como se o pastor Rony tivesse sido preso e o oficial do governo dissesse, Rony, é fácil tu se livrar disso, cara. Reconhece César como Senhor e amaldiçoa esse teu Jesus. Está tudo resolvido, eu solto você agora. Tu vai desfrutar aí, cara, tu vai negociar, tu vai ganhar dinheiro, tu vai, né, viver a tua vida. Deixa esse Cristo para lá, ninguém sabe nem se existe. Qual foi a resposta do bispo Policarpo? Preste atenção. Por 86 anos tenho servido e ele nunca me faltou. Como então poderei blasfemar contra meu rei que me salvou? Quando ele estava para ser queimado, ele fez a seguinte oração: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de teu amado Filho Jesus Cristo, por meio de quem passamos a conhecer-te, eu te bendigo por me teres digno deste dia e desta hora de participar do cálice de Cristo junto com os teus mártires. Eu fico olhando isso e digo, Senhor, coloca a fé de Policarpo no meu coração a cada dia. Eu não sei se hoje, né, for decretado isso, eu teria a mesma atitude. Eu peço a Deus para ter a mesma atitude que teve aquele homem. Policarpo foi fiel até a morte. Esmirna era famosa por sua arena de jogos. Os crentes dessa cidade estavam familiarizados com as competições. No final, aqueles competidores recebiam um troféu, a sua coroa de louros, a sua guirlanda. A igreja não teria dificuldades em imaginar a vida cristã como uma corrida, como uma competição. Os crentes de Esmirna, ao ouvirem Jesus dizer isso, ser fiel até a morte e lhe darei a coroa da vida, isso estava levando eles ao seu contexto cultural. Eles talvez assistissem aquelas competições, aquelas corridas,
e vissem ali aqueles competidores, aqueles atletas receberem a sua coroa corruptível. Só que Jesus está prometendo uma coroa aqui incorruptível. Quem foram os vencedores? Eu assisti a Olimpíada em Moscou em 1980, numa TV de válvula preto e branco. Quem foram os campeões daquela época? Quem lembra? Eu não lembro de nenhum. Esses estão no hall da fama dos homens, mas aqueles que forem fiéis até a morte a Cristo estarão no hall dos salvos de Cristo. Estarão no hall dos salvos de Cristo. A igreja sabia que era necessário treinamento diligente, energia e grande esforço. Sabia que o percurso seria cheio de obstáculos, que haveria suor, dor e sangue. Mas sabia que no final haveria uma coroa. Não se trata aqui, irmãos, de salvação por meio de méritos. A salvação nós entendemos, e a Bíblia aponta que é uma dádiva de Deus. Amém? É um dom de Deus. Foi Ele que nos presenteou. O Senhor garante vida eterna, o qual não sofrerá o dano da segunda morte. Ele diz aqui, no final, o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Todos que estão aqui, os que vão nascer, os que estão nascendo, todos vão morrer. Todos. Não tem quem escape. Agora, eu espero que todos os que estão aqui não sofram o dano da segunda morte. Sabe qual é o dano da segunda morte? É você ser lançado no lago de fogo, na condenação eterna, onde há choro e ranger de dentes. Está no estado eterno, separado de Deus, sem esperança. Aqui nós estamos muitas vezes lutando, sofrendo, sendo caluniado, criticado, mas nós estamos olhando para a eternidade e estamos com a esperança que um dia isso vai cessar e vai acabar. Agora, quem sofreu o dano da segunda morte, esse não tem esperança. A esperança é aqui e agora, meu amigo. A decisão que você tem que tomar por Cristo é aqui e agora. Depois que você fechar seus olhos, segue-se o juízo, como disse o escritor de Hebreus. Não há mais oportunidade de você decidir por Cristo na eternidade. Você tem que decidir por Cristo aqui. É isso que ele está dizendo. E eu quero concluir. Já são 8h06, a minha mulher já está me olhando. E o pastor vai fazer uma reunião de 10 minutos depois do culto, com meia hora já, com os líderes da igreja. Eu queria concluir com o seguinte, irmãos. Fazendo uma reflexão. Nós não vivemos num mundo de num ambiente de perseguição. Ainda. Nós não vivemos. A perseguição aqui é muito sutil, né? É você que trabalha numa repartição ou numa empresa, que o patrão manda você mentir, dizer que não está, e você diz, e aí agora? Né? Você vai dizer, não, o patrão não está, ou vai dizer, o patrão mandou dizer que ele não está não, viu? E vai perder o emprego. Perde o emprego, porque, não é isso? Se você for fiel a Cristo, você vai perder esse emprego. Você não vai mentir. Se você for contemporizar, aí você já está se preparando para servir o anticristo, que vem por aí. Nós vivemos em relativa tranquilidade. Em Gálatas capítulo 6, verso 12, diz o seguinte: todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar. Agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Irmãos, talvez nós não estejamos sofrendo perseguições nesse mundo, porque nós estamos fazendo concessões. As verdades bíblicas, irmãos, elas vão de encontro a esse sistema que nós estamos aqui vivendo. A verdade bíblica aponta para a gravidade do pecado, para a culpa do homem.
A verdade bíblica aponta para a ira e o juízo de Deus. A verdade bíblica diz que é impossível o homem salvar-se a si mesmo. A verdade bíblica aponta para a necessidade da cruz de Cristo. A verdade bíblica aponta para a realidade do inferno. E essas verdades, elas despertam a oposição dos homens. Os padrões morais do Evangelho, eles são impopulares. A honestidade nos negócios. O padrão do Evangelho é a honestidade nos negócios. A castidade antes do casamento. Eu fico triste quando dizem que mais de 50% dos jovens evangélicos estão mantendo relações sexuais antes do casamento. Estão fazendo concessões ao mundo, porque o mundo aí diz que é normal e natural. Nós que somos crentes, não é normal nem é natural, é pecaminoso. Eu conheço crente, irmãos, eu posso dizer que essa pessoa é crente. A mãe prepara o quarto do filho para ele transar com a namorada dentro de casa. Essa pessoa já foi tomada pelo mundo. Minha filha ainda hoje, vai casar daqui a 3 meses, ela não sai sozinha com o namorado, hoje é noivo no carro. Sai. E aí dela se ela sair, se eu souber o negócio. Ela não sai não porque ela foi instruída, e ela é fiel ao pai, é tranquilo. Eu disse a ela, os dois, eu digo, olha, você não pode ter contato físico não, beijo na boca, né? Despertar ali, vocês estão jovem, não um velho como eu não, né? E já se anima, um velho como eu, né? Imagina um jovem, você não vai poder concretizar esse ato, para que despertá-lo? Beijinho na cabeça, na testa, no rosto. Ah, isso é quadrado, isso é antiquado, que seja, que o mundo se exploda. Você está disposto a enfrentar isso? A ser ridicularizado? Muitos estão sendo arrebatados e arrebanhados por isso. A fidelidade e a indissolução do casamento. Crente não casa para divorciar, crente casa para viver até o último dia da sua vida. A não ser que um dos cônjuges, eu advogo essa tese, cometa algum ato, uma prática sexual ilícita. Se você quiser, você não tem mais compromisso com essa pessoa. Ou se você for abandonado por ela, você não tem mais compromisso com essa pessoa. Mas por que minha mulher não cozinha bem? Eu vivo com ela até hoje. Mas ela aprendeu, viu? YouTube é uma maravilha. Ela está uma cozinheira de mão cheia. Mas ela não sabia cozinhar. Ela tem suas chatices, eu tenho as minhas chatices. Isso é razão de eu deixá-la, de eu abandoná-la? Tem crente que está igual aquela mulher do poço de Jacó. Já está no 5º casamento e o que ele está não é dele. Mas não é o mundo aí, meu amigo. O mundo troca de casal como quem troca de camisa. O padrão moral do Evangelho é diferente. Prega fidelidade. Não há espaço para adultério. Numa relação cristã entre um homem e uma mulher. Não há espaço para divórcio. Todo casal tem seus problemas, tem suas crises. A resposta é joelho, é oração. É ali, fica ali. Passa uns dias sem se falar, né? Daqui a pouco, coisa amena. Né? Quem é casado já há muito tempo sabe do que eu estou falando aqui, né? Ou vocês são um casal perfeito? Eu não sou. Né? Contentamento no lugar da cobiça. Esses são os padrões morais do Evangelho. A nossa tendência, irmãos, é diluir o Evangelho, é rebaixar os padrões do Evangelho, para não causar ofensa. Amamos o reconhecimento dos homens, mas não amamos o reconhecimento de Deus. Se fizéssemos menos concessões, sofreríamos mais. Esmirna, irmão,
Irmãos, era uma igreja sofredora. Sabe por quê? Porque uma igreja que não negociava a fé. Era uma igreja intransigente nesses aspectos. Nós temos que seguir esse exemplo. Amém? Nós temos que seguir esse exemplo. Que Deus nos ajude a ser como aqueles irmãos. No nome de Jesus.